E existem já outras partes da neurociência que estão comprovando totalmente que nós construímos a nossa realidade física, mental e emocional com as nossas próprias vibrações. E afinal de contas, o que são sons binaurais? Como eles funcionam? Como eles são criados? E para que servem, na verdade? Serve para qualquer pessoa? Serve para dormir melhor? Ajuda as pessoas a dormirem melhor? Tem um depoimento de uma delas que tinha imensos problemas com o sono e através do uso dessa frequência sonora mudou completamente a qualidade do ato de dormir. Então, tudo sobre sons binaurais nesse papo aberto com o Vladimir. Ô Vladimir, que tipo de som que nós escutamos nesse início da nossa conversa? O que você selecionou para nós aí? A gente escutou aí uma trilha que faz parte, inclusive, do Binaural Max Club, que é um clube que eu disponibilizo para assinantes, né? Então, lá eu disponibilizo faixas que tem sons binaurais e sons isocrônicos. Então, ela tanto pode ser ouvida com fones de ouvido ou sem fones de ouvido, né? E eu sempre crio diversos estilos de binaurais diferentes para cada momento. Nós temos, a mente tem 5 estágios, né? Que são relacionados ao estágio do sono, que foi feita uma pesquisa, né, pelos descobridores, é tudo científico. Então, nós temos alfa, beta, teta, gama, delta. Então, essas frequências, o que varia entre elas é a oscilação, a quantidade de hertz que uma onda atinge dentro de um segundo. O beta, a frequência beta é de 12 a 22 hertz. Uhum. De 12 a 8 hertz é alfa. De 8 a 4 hertz é teta. E de 4,5 Hz é delta. E acima de 22 Hz é gama. É gama. E nós ouvimos qual, então? Delta ou alfa? Então, nós ouvimos alfa. Alfa, certo. Alfa. Nós ouvimos alfa, porque... Talvez a gente estivesse em delta com a correria para chegar aqui, se preparar, e aí nós começamos beta é o momento presente. Beta é o momento presente. Então, se a gente está no dia a dia, no cotidiano, a gente está em beta. Acordou, está em beta. Porque é aquela frequência que eu falei, que varia de 22 a 12 Hz, entendeu? Aí, depois é que baixa de 12 para 8, é alfa. Alfa. Que instrumentos que tinha ali nessa... Você consegue ouvir vários instrumentos, várias notas, sons da natureza? É assim que você vai fazendo, que você vai produzindo? É porque depende muito do objetivo do binaural, né? Então, assim, como é um clube, né? Dentro do clube você tem que criar uma diversidade de binaurais, sempre tentando surpreender a experiência, né? Então, eu tenho binaurais que vão desde binaurais com mantras, nesse caso ali era um hang drum, que eu coloquei junto um som de cachoeira em alguns momentos, aves, né? Que são sons que apaziguam, porque é justamente o que prega naquele momento a frequência alfa, que é a frequência de 10 Hz, que é uma frequência pré-meditação profunda. Eu falo pré-meditação profunda porque o cérebro não dá salto, o cérebro reduz a atividade de acordo com a frequência que está nele. Então, se você está, por exemplo, numa frequência muito elevada de vibração, e se querer baixar aquilo drasticamente, é melhor você fazer reduções graduais, né? Porque você vai
adaptando o cérebro àquele tipo de atividade, porque ele, particularmente, não vai baixar, a não ser que seja por um mal súbito, né? Mas de forma natural e gradual, né? Tem um tempo para ele se adaptar. Então, então, tudo indica que a gente tenha saído nesse nosso exercício inicial de beta para alfa com o uso do binaural, certo? Sim, só que assim, nós usamos por 10 minutos, Sim. né? Então, Sim. é um tempo ainda é muito curto, já tem um benefício aí, Sim. né? Mas eu acredito que a partir dos 21 minutos, 30 minutos, é que ela vai realmente estabilizar a frequência das ondas, né? Porque foi o número que eu vi de resultados positivos dentro das diversas pesquisas que eu analisei, entendeu? A pergunta da maioria das pessoas, para que serve? Por que eu deveria usar? Me fala um pouquinho dos benefícios do uso dessas frequências. Bom, cada uma das frequências, como eu disse, são 5. Cada uma delas tem as suas particularidades. E a combinação delas também. Então, é um universo aí se destacando, né? Se abrindo. Bom, a primeira coisa, assim, para quem tem dificuldade de meditar e quer atingir um estado elevado de meditação, quando eu falo elevado no sentido em que você consegue realmente baixar as frequências e deixar o cérebro no estado meditativo, né? Então, aí a gente está falando das frequências θ, que é de 8 a 4 Hz, que, por um acaso, eu tenho lá no Binaural Max Club, no canal do YouTube, eu tenho uma série de frequências produzidas com 8 Hz e que são justamente para facilitar aí a meditação, né? Porque durante esse processo acontecem vários benefícios. Então, dentre eles, você tem aí o start da produção da melatonina e da serotonina, e com esses hormônios sendo produzidos, você elimina quadros de depressão, de ansiedade, de insônia, né? Tem um sono restaurador. Então, o bem-estar é muito maior. Então, você consegue se livrar da ansiedade, por exemplo, né? É um bom começo, né? Para as pessoas que estão aí ansiosas nesse período. O som tem essa capacidade de induzir o funcionamento do cérebro em outra frequência de onda, e aí, por sua vez, trabalhando nessa frequência, é que se inicia essa alteração química, essa alteração neuronal, hormonal, inclusive? Sim, porque isso tem estudos científicos comprovados. Eu tenho um curso que eu chamo O Poder dos Binaurais para a Cura. Nesse curso, eu mostro para as pessoas como cientificamente, o que é esse cientificamente comprovado. Eu mostro as pesquisas científicas, eu mostro os vídeos de cientistas expressivos da atualidade, as pesquisas que eles fizeram. É realmente muito interessante, porque as pessoas não têm ainda esse conhecimento, essa visão. Mas o que esses pesquisadores, esses cientistas descobriram é que, primeiro, nós vivemos bombardeados de frequências nocivas que estão presentes no nosso cotidiano, né? Essas frequências, a maioria delas inibe a produção desses dois hormônios, porque eles são um start, eu diria assim, é um relezinho. Então, quando está começando a escurecer, né, que o cérebro começa a perceber, né? Então, aquele lusco-fusco, aquela diferença de luminosidade que o período da noite traz, é o relé para o cérebro dar um aviso, né, da hora do sono, né, que é realmente quando a gente está falando aqui de luz reduzida, de tudo. Então, aí você percebe, bom, vamos dormir. O cérebro começa a dar... Aí, então, a atividade cerebral diminui, né? E aí há um comando, há um relezinho que fala para a glândula pineal, para ela começar a liberar os hormônios para a produção da melatonina e da serotonina. Então, esse relezinho, que normalmente é startado de forma natural,
com as frequências nocivas presentes no cotidiano, isso não acontece. Então, muito por isso é que a maioria das pessoas sofrem de insônia, de ansiedade, né? Quando você medita, como nós, por exemplo, Quais são essas frequências? Desculpa, só para pegar esse gancho. Que tipo de frequências são essas que interrompem esse processo natural, que atrapalham esse processo natural e vão me dificultar o sono, a qualidade do sono? Olha, as frequências que vão fazer isso são as frequências, primeiro as frequências que o homem colocou no meio ambiente, que são as frequências desde rede elétrica, redes de rádios, satélites de todo tipo, né? Micro-ondas, celulares, enfim, tudo. Aí entram também algumas outras frequências, mas especificamente as mais nocivas hoje são essas, especialmente as de celulares. E vai ficar um pouco pior ainda com a adoção da tecnologia 5G, que é a que nós estamos aí experimentando, porque quando essa tecnologia ela é muito mais, ela tem uma quantidade, ela necessita de uma quantidade maior de antenas, consequentemente o número de antenas polui muito mais, e, além disso, a frequência em si é muito mais forte, então os efeitos são mais sentidos. O comprimento de onda, o formato da onda 5G, ela é muito diferente, né, do que nós utilizamos atualmente. Isso isso afeta, por exemplo, o funcionamento do cérebro e do organismo humano, essa frequência nova 5G, né? Sim, assim como afetou as 3G. Alguns países proibiram, inclusive, o 5G, não é? Sim, é porque assim, há pouca pesquisa científica para que se faça um uso comercial, porque o que os cientistas descobriram a respeito das antenas dos celulares foi a partir do momento em que o celular começou a ser lançado, né? Começou a estar em fase de testes. E nesses locais, a gente está falando da primeira tecnologia, aquela ATM, aquela bem lá atrás, a gente não está falando nem dos Gs, né? Então, a gente está falando de uma coisa muito mais antiga. E desde aquela época, percebeu-se que essas interferências aconteciam porque haviam seres que são guiados pelo campo eletromagnético da Terra, que, por sua vez, está alterado por conta dessa quantidade de frequência, e essa alteração alterou a navegação de aves, de peixes, de insetos, entendeu? Tudo isso eu tenho muito bem documentado. Então, é claro, isso a gente está falando de muitos anos atrás, e a pesquisa também mostrou que como o efeito só é sentido cumulativo. Então, você precisa sofrer muito a incidência deste mal para depois apresentar algum tipo de sintoma. O que significa dizer que os primeiros sintomas decorrentes dessa poluição toda já estão aí, né? Nós estamos vivendo tudo isso, né? E o som binaural é um antídoto ultranatural para isso, porque, ao mesmo tempo, você tem uma série de frequências que dizem para o teu cérebro não começar a produção da melatonina, ou desses hormônios todos, entre outras coisas, e aí entra o som binaural com a frequência dele, né? Direito e esquerdo, que, se for uma frequência para esse tipo de coisa, nessa vibração, ela vai, sim, sincronizar o cérebro, e nessa sincronização é um movimento natural. Começa o fenômeno a acontecer. Simples assim. Ô, Vladimir, é muito interessante isso aí, mas me parece assim, suponhamos que que eu comece a usar os sons binaurais, mas eu continuo exposto, por exemplo, a deixar o celular no meu quarto, ligado, usando essa luz, né, azul à noite, assim, ou eu tenho que usar o binaural e também já tomar outros cuidados na minha casa, por exemplo? Olha, eu vou falar o que eu faço, porque existem binaural, se é binaural para dormir, para bem-estar, para insônia, para todas as coisas, eu coloco esse binaural
como sendo a última coisa que eu vou usar na noite. E com fone de ouvido, claro, porque é muito mais efetivo, porque o som binaural tem que ter o fone de ouvido. O som isocrônico, não. No clube eu tenho lá som isocrônico junto com o som binaural, mas quando você ouve numa caixa fora, os efeitos são diferentes. O que vai realmente impactar é o que, como o seu cérebro está recebendo as frequências. Então, o celular afastado do corpo, não colado debaixo do travesseiro, com fone de ouvido e ouvindo a frequência adequada. Agora, tem que tomar cuidado também, porque no YouTube existe muito lixo, existe muita coisa que diz que é e que não é, e que é binaural e que não é binaural. E é muito difícil para uma pessoa comum conseguir distinguir isso, especialmente se for uma frequência que está sendo utilizada para um fim e na descrição é outro. O que você indica para essas pessoas, então? A pessoa gostou do assunto, como é que ela vai os passos nisso? Eu acho que, assim, primeiro tem que saber, tem que ter fonte confiável, e quantidade de clique não significa fonte confiável. Quantidade de pessoas inscritas no canal também não é fonte confiável. Fonte confiável são fontes que já trabalham profissionalmente com esse tipo de tecnologia e que normalmente já tem algum tipo de conhecimento e que desenvolve terapias a partir disso. É diferente de pessoas que criam um canal no YouTube para botar binaural lá, como eu recebo muitos pedidos aí de gente que quer que eu crie binaural para eles botarem lá no YouTube só para fazer page view e faturar com viewer. Eu não faço isso. Até porque, assim, tem muita coisa equivocada na forma do uso, do tempo de uso dos binaurais, né? Você não precisa dormir a noite inteira ouvindo um som binaural para que ele faça efeito. Ele tem que cumprir o papel dele, que é fazer aquele efeito, dar o start no cérebro, você dormiu, tudo começou a acontecer, e dali para frente a coisa vai continuar caminhando por si só. Porque imagina, você tem, durante o sono, os 5 estados de frequência, né? Beta, gama, alfa, teta, todos. E aí, de repente, eu coloco você para ouvir uma noite inteira só uma frequência, só a teta, por exemplo, né? Certamente, né, aquelas experiências que o seu cérebro teria com as demais vão ficar também comprometidas. E nenhum excesso é positivo. Nenhum excesso. Uma das coisas que você mais falou, que você fala, é dar uso do binaural para melhorar a qualidade do sono, né? Uma das que, inclusive, te ajudou, é um experimento seu pessoal também, né? Sim, eu sofri Como é que um é, assim, na prática, vai? Como é que seria na prática o uso? Na prática é tão tranquilo, a pessoa põe o binaural, começa a ouvir, está deitadinha ali, bonitinho. Antes de dormir? Qualquer hora do dia? Como é que... Não, você vai colocar o binaural na hora que você quiser dormir, né? Porque tem binaural para cada momento do dia, mas você está falando de sono, de insônia. A pessoa vai, né? Então, a pessoa, na hora em que ela for dormir, ela vai colocar aquele som, aquele fone de ouvido baixo, não precisa, médio baixo, não muito alto e nem muito baixo, médio alto assim, um volume que não prejudique o ouvido, né? O aparelho auditivo, e simplesmente o som faz o resto. Assim, das pessoas com as quais dos clientes que eu tenho, que eu desenvolvo os sons binaurais personalizados através da análise da voz, que tem todo um diferencial isso. Esses clientes, por exemplo, é muito comum a maioria deles relatar que, assim, nos primeiros minutos já apagam, né? E ali no meu site, se você for ver, tem o depoimento de vários usuários, e alguns são bem interessantes, que eram pessoas que tinham quadros muito crônicos de insônia, por exemplo, né? E só dormiam tomando medicamentos fortíssimos. Ô, Vladimir, e aí, nesse caso ainda do sono, que eu acho bem interessante, eu também aqui recebo bastante gente com esse tipo de problema.
e com o uso de remédio, sabe? Toma Sei, remédio para dormir, eu tenho toma muitos remédio para se clientes. manter dormindo, toma remédio para acordar. Então é uma Não, loucura. é um ciclo vicioso, porque a pessoa ela toma primeiro o remédio para dormir. Aí ela fica o dia inteiro com sono por conta daquele medicamento. O sono dela não é repousante. E aí ela é obrigada a tomar um outro para ela tirar o mau humor, o não sei o quê, o despertar. Então ela vive à base de medicamentos. E as frequências elas vão trabalhar justamente para poder regular todo esse emocional que está muitas vezes comprometido por conta dessa própria poluição natural que a gente já vive sem saber. Nesse caso do sono, os sons binaurais eles entram e devem ser, vamos usar uma linguagem assim, eu devo administrar, eu devo tomar esse remédio natural por algum tempo e paro, já resolveu, por toda a vida, sempre que eu tiver, durante todo o tempo em que eu ainda tiver insônia ou ainda tiver um sono de péssima qualidade. Como é que é isso? Como é que é na prática o uso disso? Quanto tempo é necessário, pelo que você tem observado das pessoas aí, dos experimentos? É uma excelente pesquisa, pergunta. A princípio, você pode utilizar eu estou falando agora do som que eu produzo feito com análise da voz, porque tem muitos sons disponíveis e cada um, eu estou falando especificamente deles e também daqueles que eu distribuo gratuitamente no canal do YouTube que tem a frequência teta. Então, assim, você pode ouvi-los pelo tempo que você julgar necessário. Eu acho que um tempo bacana para você começar a ter os sintomas bem legal, assim, a partir de 20 dias, 21 dias que você faz uso direto, consecutivo. Essa é uma terapia indicada. Agora, eu particularmente, desde que eu desenvolvi o meu lá, bem no começo, eu venho fazendo sempre uso de binaurais. Porque, primeiro, como eu disse, tem uma parte dessa própria, das causas dessa insônia, desses distúrbios todos, que são resultados diretos dessa poluição de frequência. E você não limpa a poluição de frequência com uso pontual. Poluição é poluição. Ou você vai usar sempre que necessário, ou então, a partir do momento em que você deixar de utilizar, você vai passar novamente a sentir os efeitos daquela poluição, né? Que é isso que muitas pessoas estão vivendo, além de outras coisas, é claro. Então, há uma medição meio que pessoal, né? Você vai sentindo como, né, se há uma melhora. Não, a melhora há. O que eu estou querendo dizer é que, assim, não há cura para aquilo Você vai você está continuar, falando. você continua Vai, suscetível a toda essa poluição que você citou, sim, você chama de todas essas você vai frequências perceber. nocivas, né? Estão no ambiente, Você estão dentro de casa, estão na rua, 5G agora e tudo isso. Então, assim, vai ter um momento que você vai falar, bom, deixa eu pôr meu binaural que eu quero dormir tranquilo. Ou você adquirir um hábito como eu, por exemplo, que já uso quase todas as noites, então eu acho muito tranquilo. Agora, eu acho interessante também dizer que o binaural não é só para insônia. Eu tenho resultados excelentes de binaurais com hipnose, reprogramação mental, para eliminar crenças, né, crenças limitantes e situações onde a pessoa tem um mental que tem certas programações que são incutidas desde a primeira infância e que estão regendo a vida dessa pessoa o tempo todo, né? Ela está sempre sendo naquele looping, porque existem coisas que são existem ações que nós tomamos que são regidas por informações que estão no nosso subconsciente, ao passo em que existem coisas que nós estamos aqui reagindo de acordo com a nossa mente consciente. E só tem um elemento que difere um momento do outro. Quando é que eu vivo a mente consciente e quando eu vivo a mente inconsciente?
eu vivo a mente consciente e, portanto, eu domino os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas crenças enquanto eu vivo no momento presente. A partir do momento em que eu projeto o futuro ou vivo uma vida pensando, vivendo no passado, recordando o passado, por qualquer razão que seja, neste período em que eu estiver preso ao passado ou projetando o futuro, quem está dominando a minha vida é a minha mente subconsciente. E a neurociência, alguns neurocientistas, biólogos, como um cara que eu tenho uma referência muito boa, eu gosto muito do trabalho dele, é o Dr. Bruce Lipton. Entre eles tem o Greg Baden, tem tantos outros que falam exatamente a mesma coisa, que enquanto você está ali com a sua mente perdida no passado ou no futuro, aquelas crenças que você, limitantes e padrões limitantes que foram incutidos na sua vida enquanto você era muito jovem, nos primeiros anos de vida, ou nas piores experiências que você teve, são aquelas crenças e todo aquele universo que está regendo a sua vida, né? Que está atraindo para você aquilo que você vive, porque nós vivemos eternamente a lei da atração, né? Nós emanamos e recebemos. Na medida em que emanamos aquilo que não desejamos, também recebemos o que não desejamos. E como é que a gente faz a troca dessa programação? Somente no nível subconsciente. Para isso, o binaural de reprogramação mental, onde você cria uma série de coisas que você já identificou que existem em você, que você quer mudar, você grava e transforma, por exemplo, numa frequência que vai ser repetida milhões de vezes, além das próprias afirmações, com frequências de deep learning e outros instrumentos que auxiliam nesse processo, e você usa isso, e na medida em que você vai usando isso, quanto mais você usa, mais você vai trocando aquela programação. E as coisas vão começando a acontecer de uma forma diferente. Você tem acompanhado pessoas que têm feito uso para essa reprogramação de crenças? Tenho para diversos fins. Eu particularmente, eu comecei muito isso na área da saúde. Eu sofri um acidente, sofria muitas dores. Eu sofri um acidente muito grave, a minha regeneração, eu sabia que ia ser muito trabalhosa, muito desafiadora. E, além disso, um pouco antes desse acidente, eu já estava desenvolvendo um trabalho também com uma médica no Rio de Janeiro, que trata de pacientes com câncer, com diagnóstico de quimioterapia, né? E eu também desenvolvi para os pacientes dela, como parte da terapia dela, essa reprogramação para essa parte toda celular e tudo mais. Então, assim, o que eu já percebi, o testemunho dessas pessoas, o meu próprio, em relação à recuperação que é fora da curva, é algo impressionante. Mas eu estou falando de coisas que eu acompanho. Agora, é importante dizer que isso não é uma invenção minha, eu não criei. Existem pesquisas científicas que foram feitas e que balizam, né, esses nomes que eu já disse, todos eles têm trabalhos nesse sentido e muitos outros. Então, nós não estamos falando de algo que é novo. Nós estamos falando de uma abordagem nova para algo que existe, que eu misturo os sons binaurais e uma série de coisas nesse tipo de hipnose, de meditação profunda. Pode me citar, falar para mim e para quem está nos vendo aqui, quais são as crenças que você mais tem encontrado, entre aspas, na cabeça das pessoas? Quais são as mais comuns que você tem verificado? Que tipo de crenças são essas? Olha, é muito de pessoa para pessoa. Mas como nós estamos falando na área da saúde, que é uma grande recuperação, né? A principal crença que a pessoa tem é que ela não vai conseguir se curar, né? Que não existe algo que vai tirá-la daquela situação, coisa e tal. E aí, com as programações corretas,
Por exemplo, no meu caso, eu me quebrei muitos ossos do corpo, né? Eu tive um politrauma. E, assim, a minha recuperação, para os olhos dos médicos, dos fisioterapeutas, ela foi muito fora da curva, porque, assim, a minha recuperação foi muito rápida. Eu não era para estar andando da forma como eu ando ou me movimentando da forma como eu me movimento. Mas no caso dessas pessoas, por exemplo, que com problemas, uma delas deu um depoimento que eu até nem esperava, né? Ela disse que, literalmente, assim, o médico viu um aumento do número de plaquetas do sangue dela de uma forma que foi fora da curva. É exatamente esse termo que eles usam, fora da curva. E isso fez com que ela teve uma recuperação excelente. Então, né? E existem já outras partes da neurociência que estão comprovando totalmente que nós construímos a nossa realidade física, mental e emocional com as nossas próprias vibrações. Ô Vladimir, você conhece o trabalho do Hélio Couto? Sim, claro. Quando eu escutando você falando, durante um tempo eu tive estudando lá com o método do Hélio, né? A maneira que ele faz alguns anos já isso que eu estava muito interessado na física quântica, na mecânica quântica e bom, durante um tempo eu passei pelo Hélio Couto com as mais de 100 palestras que ele tem de 2 horas cada uma e me lembra um pouco a ressonância harmônica, que é algo que ele faz, que é um tipo de trabalho que ele faz também, que você também tem que ficar ouvindo. E assim, ele diz claramente, as pessoas que me procuram, dinheiro, família, relacionamento ou saúde. É isso. Mas é exatamente isso. São as Então, deixa eu só seis concluir. alicerces da vida. Esse trabalho, não é esse trabalho, a atuação dos sons binaurais atuam da mesma forma que esse trabalho de ressonância que, por exemplo, o Hélio Couto faz? Olha, eu não posso afirmar isso porque eu nunca fiz o trabalho de ressonância dele. Eu conheço o trabalho dele, já li alguma coisa a respeito, mas eu não tenho particularmente paciência para ficar ouvindo centenas de palestras de 2 horas de cada uma. Eu gosto muito de ler, gosto de compreender aquilo que eu estou lendo, então eu não fiz a terapia dele e não posso afirmar. Mas eu posso afirmar, sim, que muita coisa daquilo que ele afirma nas próprias, nos estudos dele, fazem parte de um consenso da própria mecânica ou física quântica, o nome que você queira dar. E por conta disso é que você vê essa similaridade, porque a gente fala de metodologias diferentes com objetivos similares. E, se eu não me engano, ele não faz uso dos sons binaurais, ou se faz, ele não faz da forma como eu faço. Na verdade, eu estou priorizando muito os sons binaurais e outras tecnologias, né? Onde você pode se curar de muitas coisas, e quando eu digo cura, eu falo mental, física e emocional, né? Através do uso das frequências corretas, né? E isso é uma ciência que começou a partir do século XVIII e que vai evoluir muito daqui para frente, né? Nós vemos aí, eu tenho dentro do material do curso que eu disse que ofereço, também algumas coisas que surpreendem muitas pessoas em relação a curas que estão sendo feitas, curas físicas com frequências sonoras. Eu estou falando de combate à leucemia e outras coisas, tudo lá documentado, mostrado, que é para as pessoas entenderem, de fato, um movimento que está acontecendo, que é de trazer consciência que a gente não pode, não precisa e não deve ficar só preso a um tipo de terapia e acreditar que somente aquilo vai poder resolver a vida das pessoas, quando existem coisas que são muito mais simples, fáceis e com muito menos efeito colateral, que pode ajudar de forma efetiva. Você quer falar um pouquinho do que é o Binaural Max e como funciona? Vai, eu nunca entrei, vamos imaginar. Como é que eu... para que...
Fala um pouquinho do site, então, para nós. O que eu encontro ali? Eu tenho que pagar? Eu tenho bastante coisa grátis para experimentar. Como é que é o Binaural Max? Então, o Binaural Max ele começou com as minhas pesquisas. Eu fui escrevendo artigos no blog, por exemplo, artigos muito bem feitos, que vão mostrando um pouco dessas pesquisas que eu falo, né? E dos efeitos delas. E, ao mesmo tempo, eu compartilho no próprio site os binaurais gratuitos que eu distribuo, e deixo como canal o canal do YouTube, que também chama-se Binaural Max. Tem também o Insta, o Face, a fanpage, tem tudo, né? Então, está tudo interligado. É claro, tem muita coisa gratuita que eu costumo publicar, mas sim, eu desenvolvo binaurais personalizados, tanto de alinhamento e balanceamento energético, que vai tratar, então, das pessoas, de cada um dos seus centros energéticos e das glândulas que estão ligadas a eles, como de reprogramação mental, que é aquilo que eu acabei de falar, e outras coisas que estão surgindo, como os cursos que eu tenho para quem quer entender melhor esse universo. Esse curso ele é destinado tanto para terapeutas que querem compreender como funciona o universo dos sons binaurais para poder também aplicar essa terapia em seus pacientes. Então, eu indico a frequência certa, o motivo, a razão, e mostro o porquê, e mostro a pesquisa científica, quanto para as pessoas que querem entender, né? Elas querem entender como elas podem fazer uso de tecnologias, porque eu chamo isso, e é uma tecnologia, né? De cura não invasiva, porque quando a gente passa pela alopatia, e a gente tem que ter muita gratidão que ela existe, né? Porque ela livra muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela também provoca outras. Eu recebi umas perguntas, podemos tentar responder? Sim. Vamos lá. Sou ansioso e agitado. De que forma os sons binaurais podem me ajudar? Te tranquilizando. As frequências que eu coloquei lá no canal do YouTube, do Binaural Max, todas elas, todas, a grande maioria, vai te ajudar nisso. Dá uma olhada no descritivo, né? Lá no canal do YouTube eu tenho as frequências, a lista, a playlist Frequências Sagradas, que vão te ajudar bastante. Tem alguma coisa especificamente para ansiedade, e tenho outros sons específicos que eu estou lançando também, além de meditações guiadas, mas já é um bom caminho. Nesse tema que veio essa pergunta da ansiedade, ele é um pouco como o sono. Imaginemos que nesse momento chegou a ansiedade, tomou conta e já mexeu no corpo, palpitação, se for, né, uma identificação muito forte, já somatiza falta de ar, uma série de coisas. Eu faço uso do binaural como assim um remédio que eu tomo ali naquele momento, certo? Mas existe um processo terapêutico para a ansiedade, fazendo uso do binaural ao longo de um certo tempo, porque não é só tomar uma aspirina quando está com dor de cabeça, né? Eu quero saber se isso, de alguma maneira, ele vai evitar que eu continue me identificando com aquilo que gera ansiedade e, por consequência, eu já começo a repetir que sou ansioso, e aí, como uma crença que já se estabeleceu há algum tempo e continua sendo solidificada, né? Dia a dia, né? Você não ouve das pessoas dizendo eu sou ansioso? A cada vez que ela diz, ela fica pior ainda. A cada vez que ela diz, a rede neural fica ainda mais forte, mais fortalecida, ela fica ainda mais difícil. Então, a primeira coisa seria, já que você põe em reprogramação, a primeira coisa seria deixar de pensar e repetir isso. Está tornando o trabalho mais difícil, não é? Eu vou começar respondendo da seguinte forma. Primeiro, eu nunca digo para as pessoas pararem qualquer tipo de tratamento alopático, com medicamentos, nem nada, e nem digo que o binaural vai substituí-lo, tá?
Isso é muito importante, porque né, senão tem pessoas aí que podem, né, começar a meter os pés pelas mãos. Mas eu acho, sim, que é muito importante que você se dê essa oportunidade de fazer uso dos binaurais, porque eles vão te ajudar. No caso da ansiedade, há muitos fatores que provocam ansiedade. A ansiedade ela vai desde falta de metais, né, falta de certos elementos químicos no organismo, então ela pode ser uma coisa provocada fisicamente, né? Então, e essa ansiedade dessa natureza é realmente uma das mais difíceis de lidar, porém, mesmo para elas, né, você tem um efeito tranquilizador, um efeito que vai te dar sono e tal. Eu tenho uma tia que é assim, e ela usa e ela está se sentindo muito bem. Porém, existem também quadros de ansiedade, como você mesmo disse, que estão ligados à crença, a fatores limitantes. Então, quando a pessoa tem algum quadro muito específico, existem muitas terapias que podem ser feitas a partir do som binaural para complementar. Então, o som de harmonização é uma delas, e o som de reprogramação mental é a segunda. E aí, nesse caso, eu recomendo sempre que se faça a terapia completa, que é justamente a produção desses dois. Maravilha. Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Olá, Vladimir. Tenho pouca concentração e perco o foco nos estudos rapidamente. Como os binaurais podem me ajudar? Uma pergunta excelente. Eu vivo muito isso aqui também, às vezes no dia a dia, na correria, no cotidiano, você está tão ligado naquilo que você precisa fazer, com tanta, né, urgência, e quando você vai pegar um texto para ler, você quer ler aquilo rápido, você quer que aquilo entre na sua cabeça, e nem sempre, por conta de tudo isso, a coisa acontece. Agora, existem binaurais, a frequência beta é muito boa para isso. Lá no Binaural Max Club, que você pode entrar, qualquer um que está assistindo aqui é convidado a ir lá, fazer o cadastro do Binaural Max Club, vai ter acesso gratuito por 7 dias. 7 dias a pessoa vai lá, ela entra, ela faz a compra normal, bonitinho, escolhe o plano dela, se ela quer o plano mensal, se ela quer o plano anual, e aí ela vai fazer 7 dias de uso grátis. Se ela quiser continuar assinando, ótimo, nós agradecemos. Agora, se ela quiser só passar pela experiência, está tudo certo também. Para isso, está lá os 7 dias. E lá dentro, eu tenho frequências alfa e frequências beta, que vão ajudar nesse processo. Principalmente as betas, em alguns momentos a alfa, mas a beta certamente vai ajudar, vai colocar aquele teu foco ali naquele momento. É isso, então, que, digamos assim, que promete o uso dos binaurais. Sim. Cada um desses Saber estados usar a binaurais, frequência correta no momento correto, pelo tempo correto. São três fatores determinantes: a frequência correta, no momento, o período correto e o tempo correto. Para performance no esporte, por exemplo, a pessoa quer superar alguma coisa, ela precisa superar uma marca, ela precisa ganhar força, ela precisa ganhar energia. Então, tem binaural para dar esse boost, né? Para trazer essa força, essa energia, essa vitalidade para ela deslanchar, entendeu? Eu te agradeço mais uma vez por esse encontro e por trazer todos esses esclarecimentos. Gratidão, né? Gratidão a todos. E faça a meditação lá do canal, tem umas meditações muito interessantes, guiadas. Até mais. Gratidão. Namastê.